Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo em mais esse novo dia. A nossa convicção, você já sabe, é que viver com Cristo é a experiência mais fascinante que existe. Eu sou Ricardo Iglesia, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, e vim aqui para falar contigo sobre o desânimo, ou melhor, sobre o combate ao desânimo. Pode ser que você esteja vivendo um período de desânimo extremo. Pode ser que você já tenha passado por esse período, pode ser até que você hoje não esteja sabendo lidar com o desânimo de alguém que é muito próximo a você. São tantas as forças, não é? As pressões que nos levam ao desânimo na caminhada da vida, que nós precisamos olhar para isso utilizando as lentes da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui hoje. O que é que o nosso Criador tem a nos dizer sobre o desânimo? Eu quero iniciar falando do que significa esse termo, o que é o desânimo, o que é estar desanimado. A palavra já diz, né? Desanimado. Em português, esse prefixo des significa o quê? Que aquele ou aquilo que está sendo descrito perdeu a qualidade que o restante da palavra pretende designar. Des significa não mais animado. O verbo desanimar vem da negação de animare, que significa dar alma. Animare é dar vida, dar movimento, entusiasmo, vivacidade. Então, uma pessoa desanimada é aquela que perdeu a alma, é aquela que perdeu o próprio ânimo, o alento, o vigor, a coragem, perdeu a vontade de lutar. Quanta gente não colhe porque desanima ao longo do caminho e para de semear. E um fato interessante que podemos perceber é que todo mundo sempre tem alguma receita para o desânimo, para os males da alma. E curiosamente, a receita, a prescrição sempre envolve algum tipo de conhecimento e de fé, só que algo desfocado, algo raso. Nós cremos que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, tão somente é que nos fornece a verdade, somente a Bíblia tem todas as respostas. Dwight Pentecostes, um autor evangélico, ele escreveu algo muito interessante sobre isso ao analisar a anatomia do desânimo. Ele disse: a pessoa encara todas as situações de acordo com a influência ou a pressão que essas situações têm sobre ela, e estando inteiramente ocupada consigo mesma, com seus anseios, seus pontos de vista, suas avaliações, suas expectativas e seus recursos, sente-se facilmente desanimada, pois sabe que não é suficiente em si mesma para solucionar qualquer situação. Se é verdade que aquele que crê tudo pode através de Cristo que o fortalece, é verdade também que o Filho de Deus por si mesmo nada pode. Então logo não esteja mais ocupado com Cristo, mas se ocupe consigo mesmo, ele passa a ser presa fácil do desânimo. O que é que nós temos aqui? Ele está falando de como surge o desânimo. O desânimo surge antes de tudo com essa autoocupação, com a pessoa ocupada consigo mesma. Uma pessoa desanima porque ela fixa os seus olhos em si própria, porque ela faz todas as avaliações e chega às conclusões em termos dos seus próprios recursos, das suas próprias expectativas, de suas próprias forças, baseada em seus próprios pontos de vista, nos seus próprios sonhos, anseios. Então, o desânimo é, por assim dizer, um autoenfoque, é uma perspectiva de vida focada em si próprio, é a pessoa focada em si mesma. Resultado disso, desânimo. Por isso, para mantermos o ânimo, para recuperar o ânimo, é vital que nós ajustemos o foco. Você se lembra de alguns personagens bíblicos que desanimaram? Há na Bíblia alguns exemplos de homens e mulheres que perderam o foco, que focalizaram em si mesmos e que por isso ficaram acuados por causa do desânimo. 3 deles em especial merecem aqui a nossa atenção, porque num determinado momento o seu estado de desânimo era tão grande que a solução enxergada por eles foi até a morte. Vejam a perspectiva desfocada sempre presente num cenário de desânimo.
E olha que nós estamos falando aqui de Moisés, estamos falando aqui de Elias, de Jonas. Moisés, por exemplo, Moisés desanimado, desabafou diante de Deus, dizendo: se assim me trata, Senhor, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Livro de Números, capítulo 11. Elias também estando desanimado, com a visão fora de foco, entregou os pontos. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. 1 Reis 19. Jonas desanimou com a atitude de Deus, salvando os ninivitas. Jonas desanimou porque Deus retirou o seu conforto pessoal, e o texto de Jonas diz que em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na moleira de Jonas, na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Sabe o que é mais impressionante em cada um desses episódios de desânimo? Moisés, Elias e Jonas, todos profetas de Deus, conheciam a Deus, todos eles desanimaram porque estavam com os olhos voltados para eles mesmos. Moisés estava ocupado com os seus recursos pessoais, preocupado demais com as suas responsabilidades, e aí ele diz no versículo 14 de Números 11: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. A questão é, Deus será que iria deixá-lo sozinho? Óbvio que não. E depois ele disse: se assim me trata, mata-me de uma vez, não me deixes ver a minha miséria. Focado em si próprio. Elias, além de fraqueza física, demonstrou fraqueza espiritual mesmo. Estava ocupado com a autopiedade, com as suas qualidades pessoais também. 1 Reis 19:10 diz que Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Vejam a autopiedade aqui exposta, né? É a pessoa focada em si própria e agora se vitimizando por causa disso. É o profeta Elias se vitimizando: tenho sido zeloso e eu fiquei só, e agora querem me matar. Focado em si próprio. Jonas estava ocupado consigo mesmo também, tendo a sua mente, os seus pensamentos ocupados com ele mesmo, né? Se os ninivitas forem poupados, eles vão invadir Israel. Estava ocupado com a sua própria reputação. Sim, Israel, lá eles souberem que fui eu que pregou aos ninivitas, o que é que vão falar de mim? Pregar aos nossos inimigos. E ele estava ocupado demais com o seu conforto pessoal. Senhor, que calor é esse? Aliás, essa questão do calor é muito interessante, né? Porque Jonas 4, 6 a 8 diz assim, na NVI, na Nova Versão Internacional: diz que o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e isso deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. Na linguagem atualizada é um vento calmoso, ou seja, sem vento. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Você reparou aqui? Sempre que os nossos olhos, o nosso foco, a nossa atenção se voltam para nós mesmos, para os nossos anseios, para os nossos pontos de vista, para as nossas avaliações, para as nossas expectativas, para os nossos recursos, não é de se admirar que acabemos vencidos pelo desânimo, vencidos pela frustração. Alguns depois de muito desgaste, outros nem chegando a tentar. Deixamos de lado a armadura e a espada, instrumentos de luta, e nós procuramos um deserto ou uma caverna para nos esconder. Isso aqui é muito sério.
Por isso eu te convido a vasculhar o seu íntimo e verificar a fonte do seu desânimo. Quase sempre ao fazermos isso, chegaremos à conclusão de que desanimamos porque os nossos olhos estão voltados para nós mesmos e não para o Todo-Poderoso, o nosso Criador e sustentador, o nosso Deus. A minha palavra então hoje sobre combater o desânimo é: tire o foco de si mesmo. Viva, caminhe, tome decisões, tudo com o foco em Deus, confiando no Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus, buscando em primeiro lugar tudo o que necessitamos, nos será acrescentado, disse o Senhor Jesus. Então guarde isso para esse dia, para que esse dia seja abençoado. Tire os olhos de si próprio. E lembre-se, não é? Você pode nos acompanhar aqui no canal da Betel no YouTube. Temos aqui aulas, temos mensagens da Palavra de Deus para a sua vida. É só digitar Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Que Deus abençoe o seu dia e o dirija em todos os momentos. Fique com Deus.